Show de bola, meus queridos. Vamos nessa então, seguindo aqui no nosso módulo de lógica de argumentação. Trouxe para vocês algumas questõezinhas do CESP, SEBRASP, questões em que a gente vai poder trabalhar ali com aquela técnica de supor que a conclusão seja falsa. Prepare-se, hein? Não tem moleza não. Bora lá. Peguei essa que tá aí, prova do STJ 2015. Vem um enunciado aí falando que a Mariana vem contando uma história ali da Mariana que pra gente aqui não vai interessar muito não, tá bom? Então, só para já te preparar, vou fazer a leitura aqui do enunciado e tal, mas o que interessa mesmo vai estar aqui específico no item. Mas a questão falava, olha, que a Mariana é uma estudante que tem um grande apreço pela matemática, igual a você aí do outro lado, né? Você é apaixonadão pela matemática, não é? Tem as Marianas que acompanham aí, aquela galera que curte as exatas, e para você que não tem tanto apreço, só lamento, vai ter que sobreviver. Vamos junto que eu tô com você. Mariana é uma estudante que tem grande apreço pela matemática, apesar de achar essa uma área muito difícil. Sempre que tem tempo suficiente para estudar, a Mariana é aprovada nas disciplinas de matemática que cursa na faculdade. Nesse semestre, a Mariana está cursando a disciplina chamada Introdução à Matemática Aplicada. No entanto, ela não tem tempo suficiente para estudar e não será aprovada nessa disciplina. A partir das informações apresentadas nessa situação hipotética, julgue o item a seguir acerca das estruturas lógicas. Então, até aqui foi só uma fofoquinha a respeito da Mariana, tá? O que interessa é aqui, ó. Considerando-se as seguintes premissas. P. Se Mariana aprende o conteúdo de cálculo 1, então ela aprende o conteúdo de química geral. Q. Se Mariana aprende o conteúdo de química geral, então ela é aprovada em química geral. C. Mariana foi aprovada em química geral. É correto concluir... é correto afirmar que o argumento formado pelas premissas P e Q e pela conclusão C é um argumento válido. Bom, vamos repassar o texto? Proposição P. Se Mariana aprende o conteúdo de cálculo 1, então ela aprende o conteúdo de química geral. Proposição Q. Se Mariana aprende o conteúdo de química geral, então ela é aprovada em química geral. Conclusão C. Mariana foi aprovada em química geral. O que ele está dizendo é que o argumento formado pelas premissas P e Q juntamente com a conclusão C tem que ser válido. Você pode fazer aqui. Aí nessa altura do campeonato, você já está aí com todo o seu arsenal bem preparado. Não? Bruno, sabe o que eu fiz aqui? Meti o louco e usei um silogismo hipotético. Tá perfeito. Você pode usar aqui o silogismo hipotético, porque realmente, olha, tá vendo aqui, ó, o fim dessa está coincidindo com o início dessa. Só que não adianta também tirar a onda, né? Passar do ponto. Eu quis usar o silogismo hipotético. Beleza, você tem que se lembrar que o silogismo hipotético aqui, ele ia te levar para uma conclusão que seria uma condicional. E aí, a minha conclusão não é uma condicional. Então não quer dizer que você não consiga usar o silogismo hipotético, mas vai num caminho. Lá no vídeo que eu estava tratando com vocês de silogismo hipotético, eu falei, tem algumas situações em que só o silogismo hipotético não é o suficiente para você fechar o exercício. Aqui você poderia usar o silogismo hipotético? Sim, mas de qualquer maneira, a técnica da conclusão F, ela seria importante. Por quê? Você consegue entender? Só com o silogismo hipotético você não fecha, porque o silogismo hipotético ele te dá como conclusão uma condicional. E a conclusão que está ali é uma proposição simples, certo? A partir daquela condicional, você pode verificar a conclusão que a gente tem ali. Só que, de qualquer maneira, então, seria importante a ideia de trabalhar com as premissas V e a conclusão F. Então, eu vou resolver o exercício, num primeiro momento, sem usar o silogismo hipotético, e depois eu mostro aqui mesmo como que com o silogismo hipotético você ainda conseguiria fechar. Mas está claro a ideia de que, juntando as peças, dá para eu trabalhar só com as premissas V? Não. Só com as premissas V não rola, porque eu tenho ali condicionais, e as condicionais, para serem verdadeiras, a gente sabe que tem mais de um caso. Então não adianta só querer partir do feijãozinho com arroz, supor que as premissas são V. Ok? Dá para usar só o silogismo hipotético? Não. Aquele modelo que está ali, algum modelo clássico, algum modelo já pronto? Não. Então o que você usa aqui? Usa a conclusão. Só que sempre que eu for usar a conclusão, eu uso a conclusão com valor lógico F. Então aqui, ó, vou tirar, vou fingir que eu não conheço ainda o silogismo hipotético, fechado? E vou aqui, ó, trabalhar com premissas V e conclusão F. E aí começa. Mariana foi aprovada em química geral. Isso aqui é falso. Então tá aqui, olha. Esse aqui é o meu primeiro passo. Mariana foi aprovada em química geral. Aí tá aqui, olha. Então ela é apavorada. Eu já ia falar que então ela é apavorada. Ela é aprovada em química geral. É apavorada também, Bruno. Aqui, ó, meu segundo passo é concluir que essa sentença que está aqui tem que ter valor lógico F.
Já que eu tenho aqui um se então que termina com F e ele tem que ser verdadeiro, significa então que a primeira parte tem que assumir valor lógico necessariamente o que, gente? Tem que assumir valor lógico necessariamente falso. Fechado? Já que é falso, que a Mariana aprende o conteúdo de química geral, Mariana aprende o conteúdo de química geral, isso aqui teria que ser falso. E Mariana aprende o conteúdo de cálculo 1, isso daqui também teria que ser falso. Fechado? Beleza. E aí o que acabou de acontecer aqui? Acabou de acontecer o seguinte. Você tem aqui em cima a garantia de que Mariana aprende o conteúdo de cálculo 1 como se isso daqui fosse falso. Perfeito? E Mariana foi aprovada em química geral. Peraí, só um pouquinho. Ah, é. Aí tá aqui, ó. Não, resumindo, a gente conseguiu, né, mostrar que dá para esse que acaba que esse argumento que tá aqui ele é inválido. Que eu ia tentar falar para vocês assim, gerou um absurdo. Não, mas não gerou absurdo nenhum, não. Tá perfeito. A gente acaba mostrando aqui que existe uma maneira de fazer com que as premissas fiquem V e que a conclusão fique F. Aqui não tem nenhum tipo de situação contraditória. Tá vendo? Ó? Aqui eu tenho, Mariana foi aprovada em química geral sendo falso, isso aqui também ficou falso. A partir daí, eu concluí que é falso que ela aprende o conteúdo de química geral, aqui também ficou falso, e aqui ficou falso que ela aprende o conteúdo de cálculo 1. Então, se eu conseguir fazer com que as minhas premissas, vejam, se eu conseguir fazer com que as minhas premissas fiquem V, e a minha conclusão fique F, sem nenhum tipo de absurdo, porque não teve nenhuma situação aqui, né, em que uma premissa ficou brigando com a outra, em que uma proposição ficou brigando com a outra. Então, se tem algum jeito de fazer com que as premissas fiquem V e a conclusão fique F, é porque o meu argumento, ele é, no fim das contas, o quê? Ele é um argumento inválido, ok? O argumento é inválido, e aí, consequentemente, esse item que está aqui acabou ficando errado. Falou que é um argumento válido, esse item que está aqui, então, saiu com gabarito letra E. Fechado? Bruno, oi. E se eu tivesse usado o silogismo hipotético? Tá. Se você tivesse usado o silogismo hipotético, você teria transformado essas duas premissas em uma. Então você ficaria com isso daqui, olha. Se Mariana aprende, vou colocar aqui rapidinho, ó. Se Mariana aprende cálculo 1, se Mariana aprende o conteúdo de cálculo 1, então, que aí, ó, eu ia cortar o fim dessa com o início dessa, ia juntar essas duas e ia concluir que se Mariana aprende o conteúdo de cálculo 1, então é aprovada em química, certo? Aí eu passaria a ter uma premissa apenas. E a conclusão seria a de que a Mariana foi aprovada. Perfeito? De qualquer maneira, você vai perceber que o argumento, a conclusão seria a mesma. Por quê? Tem uma premissa só. Tá, você vai supor que essa única premissa é V e vai verificar a hipótese da conclusão CF. Ora, Mariana foi aprovada em química. Se isso que está aqui for falso, essa parte daqui fica falsa e aí você vai concluir que essa parte daqui, olha, Mariana aprende cálculo 1, ela também é F. Ah, mas e daí, Bruno? Ora, e daí que você me mostrou. Teria jeito de eu fazer com que aquela premissa, mesmo que fosse uma só, mas não tem problema, teria como eu te mostrar que aquela premissa pode ser V com a conclusão F, certo? Eu já falei com vocês sobre isso. Eu posso ter um argumento em que eu tenho apenas uma premissa. Tudo vai continuar valendo. Se eu tiver uma premissa, se eu tiver jeito de fazer com que aquela única premissa fique V e a conclusão fique F, ainda assim o argumento ele é inválido. Então percebe? Essa vai ser uma saída que em algumas questões do CESP a gente acaba usando. O silogismo hipotético ele não foi o meu ponto final, mas ele acabou trazendo uma celeridade para a resolução. Que fosse, né? A questão em si ela não é complexa. Mas com o silogismo hipotético você ainda conseguiu resolvê-la de maneira mais rápida ainda. Então eu não fechei só com o silogismo hipotético. Mas ele acabou sendo uma arma a mais para eu poder jogar e resolver de uma forma mais objetiva o exercício, ok? Essa é uma ideia muito frequente aí nas provas do CESP, tá bom? Tem algumas que a gente não mata só com o silogismo hipotético, mas ele acaba sendo importante. Então, gabarito, letra E. Fechado? Vamos para mais uma. Ao planejarem uma fiscalização, os auditores internos de um determinado órgão decidiram que seria necessário testar a veracidade das seguintes afirmações. Então tem aqui 3 proposições, não vou fazer a leitura delas agora, tá bom? Ele coloca o seguinte. A respeito dessas afirmações, julgue o item seguinte à luz da lógica sentencial. O seguinte argumento é um argumento válido, então é a garantia que ele traz pra gente. E aí despenca aqui o texto. E, gente, vai ser esse que tá aqui, perfeito? Esse aqui é o meu textão, e aí a conclusão é aqui, olha. Logo,
a programação de aquisição dos insumos previstos no plano de trabalho não foi adequada. Então, essa primeira parte aqui, ela não foi importante para a gente não, tá? Ele traz essas afirmações, mas para o julgamento desse item, eu tenho que ficar atento a esse argumento que está sendo apresentado aqui. Fechado? Que era um argumento, então, em que se a gente fosse separando, eu perceberia, olha, essa premissa que está aqui. Então, ó, essa que está aqui seria uma premissa. Tá bom? Eu tenho aqui, ó, uma outra premissa, que é essa que está aqui. Aqui tudo, ó, é um sim, então, certo? Tem aqui, ó, uma outra premissa. Perfeito? E o que seria a minha conclusão aqui embaixo. Aqui, ó. Essa que está aqui seria a minha conclusão. Fechado? A única coisa que eu vou usar aqui, para facilitar um pouquinho, foi essa informação que ele trouxe aqui. Tá? Do que é P, Q e R, que aí ele mesmo já deixou indicado, então eu vou aproveitar essa informação deles aqui. Então me ajude aqui, ó. Vamos analisar essa primeira premissa. Vejam. Vem dizendo o seguinte, se a programação de aquisição dos insumos previstos no plano de trabalho fosse adequada, então a gente tem essa informação aqui, olha, aquela lá que fala da programação de aquisição dos insumos no plano de trabalho é adequada. Ah, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é a questão do tempo verbal. Porque eu vou resolver com vocês aqui mais à frente uma questãozinha que foi aplicada no ano de 2020 e ela foi um pouquinho contraditória. Então aqui, a questão do tempo verbal, ela não é problema na questão da resolução de lógica de argumentação. Aqui, por exemplo, ele é taxativo. Ele fala, a programação é adequada. E aqui no exercício, né, na primeira premissa, ele traz uma diferença do tempo verbal. Ele coloca aqui, foi adequada. Mas, de qualquer maneira, essa sentença que está aqui, olha, ela teria a ver com o que ele definiu ali como sendo a minha R. Ok? Fiquem atentos a isso, então, ó. A programação de aquisição dos insumos previstos no plano de trabalho foi adequada, fosse adequada, né? Vou chamar de R. Aí aqui vocês vão perceber, então, que abre margem para o então. Então, haveria disponibilidade no estoque do órgão dos insumos previstos no plano de trabalho. Há disponibilidade no estoque do órgão dos insumos previstos no plano de trabalho, foi a sentença que ele chamou de que. Então, resumindo, todo esse monstrinho aqui, quando a gente traz para a simbologia, se transforma em se R, então que. Ok? Depois, se houvesse disponibilidade no estoque do órgão dos insumos previstos no plano de trabalho, então aqui, olha, essa vírgula vai acabar trazendo para a gente a ideia do então, e ele começa. Houvesse disponibilidade no estoque do órgão. Houvesse, ó, há disponibilidade, certo? Desculpa, isso. Os insumos previstos no plano de trabalho é essa sentença mesmo, né? Isso. Então, ó, é a minha sentença que, perfeito? Então, os beneficiários teriam recebido do órgão os insumos previstos no plano de trabalho. Os beneficiários, blá, 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 tem a ver com a minha sentença P. A minha segunda sentença ficaria se que, então P. Aí ele cita, mas os beneficiários não receberam do órgão os insumos previstos. Os beneficiários não receberam, é como se fosse o quê? É como se fosse a minha negação de P. Então tá aqui, olha. Minha negação de P. E aí a minha conclusão é a de que a programação de aquisição não foi adequada. A programação de aquisição não foi adequada, acaba sendo a minha negação de R. Ok? Então, essa questão que está aqui, ela vai ficar meio aleatória com o que eu estou me propondo com vocês nesse bloco, que é tentar usar ali a técnica da conclusão falsa, mas essa que está aqui vai ser uma que a gente não vai precisar apelar para a conclusão falsa. Então é bom que a gente aproveita para revisar. Meu argumento em si, ele é esse que está aqui, olha. Se R, então P. Então tá aqui, ó. Se R, então P. Desculpa, se R, então Q. A minha segunda. Se Q, então P. Se Q, então P. A minha terceira é a negação de P. E a minha conclusão seria a negação de R. Então, para esse exercício aqui, é até bom, né? Caiu aqui meio aleatório, mas não tem problema não. Para essa questão que está aqui, eu não preciso apelar para a conclusão F. Mas não quer dizer que se você apelou também, não vai dar errado. Aqui, ó, nessa altura do campeonato, aqui você está cheio de coisa para jogar. Você pode ter usado o silogismo hipotético, pensou em usar o silogismo hipotético? Dava. O silogismo hipotético não ia te levar ao gabarito final, mas ele poderia ser um intermediário. Por quê? Porque aí você poderia chegar e pensar, cortei esse aqui com esse aqui, e aí eu concluí aqui se R, então P, Bruno. Aí eu fiquei aqui com não P,
e com a não R. Aí eu, ao invés de trabalhar com essas três premissas, eu juntei essas duas aqui, fiquei só com essas duas, e aí supus aqui que era tudo verdadeiro. Beleza. Aqui, você consegue perceber que dá para eu trabalhar só com as premissas, ó? Dá para eu brincar aqui, ó, só com as premissas, fazer aquele modelinho que eu falo que é o feijão com arroz. Parte ali, você não precisa apelar para a conclusão, porque aqui eu já tenho a certeza das premissas. Olha para cá, ó. Minha negação de P. Ah, minha negação de P é verdadeira. Então a minha P aqui seria o que, gente? Seria falsa. Consequentemente, a minha Q aqui seria o que também? Seria falsa. Perfeito? Joga essa Q falsa para cá. Qual que é a conclusão que você chegaria a respeito da R? E a R também teria que ser falsa. Ora, aqui em cima, se a sua R foi falsa, aqui embaixo, a sua negação de R teria que ser o quê? Aqui a negação de R teria que ser verdadeira. Concorda comigo? Veja, se aqui ó, a minha R é falsa, se a minha R é falsa, a minha negação de R seria verdadeira. E aí o que eu teria provado? Aí eu teria provado que meu argumento é válido. Só que você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque senão você confunde as técnicas. Brunão, velho, você falou tanto para mim que você não pode usar a conclusão verdadeira. Aqui você está usando a conclusão verdadeira. Não. Aqui eu não usei a conclusão verdadeira. Aqui eu fui no modelinho que eu falo que é o feijãozinho com arroz aqui na parte de lógica de argumentação. Eu consegui sair usando só as premissas. Bruno, como que eu vou saber se eu tenho que usar a conclusão ou não? A gente usa a conclusão, geralmente, quando só das premissas eu não consigo sair do lugar. Então você vai perceber que quando eu estou cheio de condicional, quando é condicional com ou, quando a gente não tem certeza sobre os valores das proposições simples, aí a gente tenta apelar para a conclusão para ter por onde começar a jogar. Ali, se eu ignorar a conclusão, ficar só com as premissas, viu o que eu fiz? Ó? Eu consegui brincar ó, a partir da negação de P. Se a negação de P fosse verdadeira, a minha P ficou falsa, aí eu fui fazendo aqui, ó, efeito cascata. Ah, já que a minha P é falsa, minha proposição aqui ficou falsa, aqui ficou falsa, aqui ficou falsa, e aí, a partir da veracidade das premissas, eu consegui garantir a veracidade da minha conclusão. Fechou, acabou. Ok? Agora, se ainda assim não era necessário usar a conclusão, mas eu vou te mostrar. Paciência do outro lado, eu estou tentando abrir um pouquinho a sua mente. Te mostrar quantas saídas diferentes que a gente não pode ter. Para essa que está aqui em particular, né? Se ainda assim você usou a conclusão, o que você teria que ter feito? Então vamos lá. Do jeito que eu fiz aqui, eu provei que o argumento é válido. Certo? Aqui, ó, o argumento é válido. Agora, suponhamos que você tivesse ido ali já no vício da conclusão F. Porque aí tem isso também. Tem a galera que vicia ali no lance da conclusão F. Ok, é uma técnica que, conforme eu falei, ela sempre vai poder ser aplicada. Então, suponhamos que eu tivesse lá, ó, meu argumento. E aí eu tô com isso aqui, ó. E aí você já foi lá no vício, velho. Você chegou aqui e meteu, ó. V, F. Já fui assim, Bruno. Beleza. Se você partir daqui da conclusão, ó, que a negação de R é falsa, vamos colocar aqui, ó, meu primeiro passo, negação de R é falsa. Aí você viria para cá. Se a sua negação de R fosse falsa, a sua R aqui teria que ser verdadeira. Ah, mas e a minha Q aqui? Ora, a minha Q, consequentemente, teria que ser verdadeira. Se a minha Q aqui for verdadeira, ó, a minha P aqui teria que ser verdadeira, certo? E aí aqui embaixo, a minha negação de P teria que ser falsa. E aí eu gerei um absurdo. Por que eu gerei um absurdo? Porque aí no desenrolar, quando eu partir aqui, por exemplo, olha, da negação de R sendo falsa, puxa daqui, puxa dali, chegou num ponto que eu concluí que a negação de P ia ter que ser falsa. Ora, mas não pode. Não pode porque eu estou supondo que essa sentença que está aqui ela tem que ser verdadeira. Isso que está aqui caracterizou o quê? Caracterizou o absurdo. O que acontece mesmo quando gera o absurdo? Então, mesmo que você tivesse usado a técnica da conclusão F, a sua conclusão final sobre a validade ou não do argumento seria a mesma. Consegue entender? O que é para ser uma vantagem, eu sei que às vezes para vocês é ruim, mas é uma receita de bolo que às vezes vocês tentam pedir para a gente e que não tem como dar. A ideia é do, mas então aqui, dava, né, porque aí a gente tenta em alguns momentos classificar o exercício, mas vocês estão percebendo como que a gente pode ter saídas diferentes? É um silogismo hipotético que você poderia ter usado, que você talvez não tenha usado. Né? É a ideia de, aqui eu consegui trabalhar só com as premissas, mas aí eu não poderia ter trabalhado com a conclusão? Pode, no fim das contas, é você que vai ter que ter as armas para jogar, certo?
Então, mesmo que aqui você, sem necessidade, não teria necessidade, mas mesmo que você tivesse usado a conclusão F, a sua conclusão sobre a validade seria a mesma. Se gerou absurdo, é porque o argumento é o quê? É válido. E foi o que a gente acabou concluindo aqui. Certo? Então, se gerou absurdo, gente, é porque isso aqui, olha, isso que tá aqui não aconteceu. Situações do tipo, Brunão, cara, não tô entendendo. Porque aí você resolveu aqui, e aí desse jeito você viu que a R tinha que ser falsa. Mas aí aqui você viu que a R tinha que ser V. Justamente. Aquilo que está ali não aconteceu, aquilo que está ali não pode acontecer. Por isso que a gente percebe que na resolução de uma e de outra os valores ficam até divergentes, certo? Aquela suposição que eu fiz, ela não acontece. Se não acontece é porque não tem como ser inválido. Consequentemente, é porque ele é válido, a conclusão é a mesma. Ok? Bora para mais uma. Olha essa questão é linda. As seguintes premissas referem-se a uma argumentação hipotética. Primeira, se Paulo é inocente, então João ou Jair é culpado. Segunda, se João é culpado, então Jair é inocente. Terceira, se Jair é culpado, então, no depoimento de José e no de Maria, todas as afirmações de José eram verdadeiras e todas as afirmações de Maria eram falsas. Com referência a essas premissas, julgue o próximo item. Primeiro, considerando as proposições P, Paulo é inocente, Q, João é culpado, R, Jair é culpado, S, José falou a verdade no depoimento e T, Maria falou a verdade no depoimento, é correto concluir que, e aí ele joga para vocês, que seria correto concluir que se P, então o Q, ou S ou T. Essa questão que está aqui, o cara que elaborou, talvez, né, gente, seja uma maldade que eu não sei se vocês perceberam ou não, mas o cara que elaborou, ele foi muito safo aqui, né? Porque essa sentença que está aqui, você poderia questionar se é para tratá-la como uma proposição simples ou como uma proposição composta. Por conta de algumas confusões que os próprios examinadores do SESP e SEBRASP acabam arrumando. Só que aqui o cara não deu margem para você ficar na dúvida se era simples ou composta, porque aqui embaixo ele definiu separado. Ó. Tá vendo aqui, ó, João ou Jair é culpado? É para você trabalhar como duas distintas. Uma informação é a de que o João é culpado, porque ele te avisou aqui embaixo, olha, João é culpado, você vai chamar de quê? Jair é culpado, ele quer que você chame de quê? Ele quer que você chame de R. Então aqui, ele quer que você leia isso como uma proposição composta. Com uma proposição do tipo, João é culpado ou Jair é culpado. E ele deixou isso aqui marcado. Tanto que a gente resolve algumas questões deles, que vocês percebem que nem sempre o cara vem aqui com essa benevolência de explicar quem que é P, Q, R, nada. Mas aqui ele já deixou marcado que era justamente, ó, chegou aqui, não tinha desculpa não, filhão. Aqui eu joguei essa frase, mas aqui embaixo eu dei a entender que era para tratar João é culpado como uma coisa, Jair é culpado como outra. Fechado? Vamos simbolizar então. Me ajudem. Paulo é inocente. Paulo é inocente foi a minha proposição P. Então aqui, ó, eu até trouxe a simbologia, deixa eu fazer com vocês aqui só para a gente entender de onde que veio, ó. Então tá aqui. Paulo é inocente, proposição P. Paulo é inocente. João ou Jair é culpado. Ele quer que você trate aquilo ali como coisas distintas, como coisas separadas. Então, João é culpado é a minha Q, Jair é culpado é a minha R. Então isso aqui eu vou ter que tratar como se fosse Q ou R. Então simbolicamente vai ficar se P, então, Q ou R. Fechado? Segunda premissa. Se João é culpado, então Jair é inocente. João é culpado, foi a sentença aqui. E aí, o Jair é inocente, é como se fosse uma situação oposta ao Jair é culpado. Fechado? Ele definiu a minha R como Jair é culpado. Então, dizer que o Jair é inocente é negar a minha sentença R. Então, eu fico aqui, olha, com se que, então não R. Vamos para a terceira. Na minha terceira, eu tenho, vejam, Jair é culpado. Jair é culpado é a minha sentença R. Então, aí se liga. No depoimento de José e no de Maria, todas as afirmações de José eram verdadeiras e todas as afirmações de Maria eram falsas. Então se liguem. Todas as afirmações de José eram verdadeiras, ele falou sobre isso aqui, olha. José falou a verdade no depoimento. Quando ele coloca para mim que o José falou a verdade no depoimento, é dando a entender que todas as afirmações de José eram verdadeiras. Ele generalizou, certo?
todas são verdadeiras. Então, se todas as afirmações dele são verdadeiras, é porque o José falou a verdade no seu depoimento. Então, a gente vai tratar aquilo ali tudo como se fosse S. E todas as afirmações de Maria eram falsas. Vejam, a minha sentença T era Maria falou a verdade no depoimento. Quando eu digo que a Maria falou a verdade, é porque é como se todas as falas dela fossem verdadeiras. Quando ele coloca para mim que todas as afirmações de Maria eram falsas, é como se fosse uma negação aqui do que ele tinha definido como a minha sentença T. Então, simbolicamente, a minha segunda parte vai ficar assim, olha, como negação de T. Então, tá vendo aqui, meu amigo? Isso aqui foi prova de 2014, já tem um tempinho, mais de um concurso que é referência aí na área policial, que foi prova de agente da Polícia Federal, um enunciado bem bacana pra gente como treinamento, tá bom? Então aqui, ó, ele trouxe, né, porque aí por isso que eu falei, o cara ainda foi benevolente aqui, ó, ainda te deu uma moral, trazendo o que ele queria que fosse P, Q, R, até porque a conclusão que ele pede é na linguagem simbólica. Então essa compreensão da simbologia do argumento, ela era muito importante aqui para esse exercício. Ficamos então com isso, olha, minha primeira premissa, se P então Q ou R, perfeito? Minha segunda premissa, se Q então não R, tá aqui para vocês. Minha terceira premissa, se R então S e não T, tá aqui. E a conclusão foi se P então Q ou S ou T, perfeito? Show! E agora, Brunão, o que eu faço? Velho, aqui não tem silogismo hipotético que dê conta, porque o fim de uma não está coincidindo com o início da outra. O feijãozinho com arroz, que é, suponha que as premissas sejam verdadeiras, não adianta que você não sai do lugar, porque ali a gente tem condicionais como premissas. Então, para uma condicional ser verdadeira não está legal, né? Se ali eu ainda tivesse um E como premissa, a gente ainda teria uma pega para poder dar um pontapé inicial. Mas não, está cheio de condicional. Então, o que te resta? Te resta apelar para a conclusão. E aí, se você vai usar a conclusão, você tem que usar a conclusão com valor lógico F. Então, prepare-se, porque aqui foi só a tradução do argumento. Agora é que o bicho vai pegar, agora é que vai ficar legal. Vamos lá, vejam. Supondo, então, que as premissas sejam verdadeiras e que a conclusão seja falsa. Vou começar da conclusão, porque aí tá legal a conclusão. É uma condicional para ser F, para ser falsa. A gente sabe que tem que ter antecedente verdadeiro com consequente falso. Então, aqui, ó, minha proposição P verdadeira, Q ou S ou T teria que ser falsa, certo? Então, esse aqui é o meu primeiro passo e esse aqui é o meu segundo passo. Só que aqui, isso aqui vai ser um livramento nesse exercício, porque daqui eu vou conseguir despencar 3 valores lógicos diferentes, ó. Porque como eu tenho conectivo OU, como que um conectivo OU é falso? Conectivo OU, para ser falso, exige valor lógico falso em 100% do tempo, certo? Então por isso que eu falei, essa conclusão que tá aqui, ela me ajudou muito, porque aí eu vou ter valor lógico de P, de Q, de S e de T para poder brincar no exercício. Então, ó, meu terceiro passo, proposição Q é falsa. Meu quarto passo, proposição S é falsa. Meu quinto passo, proposição T é falsa. Fechado? E agora, se você seguir um caminho, uma ordem diferente da minha, não tem problema, porque aqui não tem como estabelecer uma ordem. Ah, mas por que você foi lá para a primeira, por que não foi para a terceira? Aqui agora cada um segue seu caminho. A conclusão final vai ter que ser a mesma. Vamos lá, eu vou pegar essa proposição P e vou empurrar ela aqui para cima. Fechado? Minha proposição P, vou trazer aqui para cima, vou deixar indicado como se fosse o meu sexto passo. Proposição P verdadeira. E aí, esse meu Q ou R, só uma dúvida, esse ou que está aqui ele não é exclusivo, porque ele não está lá no início, tá bom? Para ser ou exclusivo, eu tinha que começar falando que ou uma coisa, ou outra coisa, ou outra coisa. Como a gente não tem ali aquele ou, né, no início, e até porque a conclusão já vem na linguagem simbólica, aquele ou que está ali é o inclusivo. É o ou que, para ser falso, pede 100% do tempo mentira, tá bom? Aquele ou que está ali é o inclusivo. Então aqui, vamos lá. Tenho aqui esse valor lógico V. Que eu R, o que eu vou concluir? Vejam, aqui, ó, meu sétimo passo, que eu R verdadeira. Bom, a proposição Q é falsa. Então tá aqui, ó, meu oitavo passo. Tô pegando aqui de baixo, tá bom, gente? Proposição Q é falsa. Como eu tenho aqui um conectivo ou para ser verdadeiro pede a presença de pelo menos uma verdade. Então, meu nono passo, proposição R teria que ser verdadeira.
Fechado? Pega essa proposição R que é verdadeira e vamos trazer aqui para baixo, ó. Minha proposição, se bem que aqui a gente já mata o problema pelo seguinte, ó. Tá vendo aqui a minha proposição Q? Ela é falsa. Então aqui, toda condicional que começa com F, ela já é verdadeira de qualquer maneira. Então não tem maiores problemas aqui. Fechado? Consequentemente, tudo bem, se você colocou aqui o valor para mim, não tem problema nenhum, olha. A proposição R verdadeira, aqui a não R teria que ser falsa, mas tá fechando tudo bonitinho. Fechado? Vamos para a última. Ó, aqui, meu 12º passo. Minha proposição R é verdadeira. Vou trazer isso para cá. S e não T. S e não T. Meu 13º passo. Valor lógico verdadeiro. Bem, como aqui eu tenho um conectivo E, o conectivo E, para ser verdadeiro, exige verdade em 100% do tempo. Então, eu teria que concluir que a minha S é verdadeira e que a minha negação de T era verdadeira. E aí? Bom, e aí, chegou no final, deu ruim. Se você for acompanhando com calma tudo que eu fiz aqui, você vai perceber que lá no meu 13º passo, como eu cheguei à conclusão de que eu tinha ali um E para ser verdadeiro, exige verdade em 100% do tempo. Então, teria que ser verdade a minha sentença S e teria que ser verdade a negação de T. Só que aí, essa verdade que eu encontrei aqui brigou com essa mentira que eu tinha aqui embaixo. Tá vendo o que rolou? Chegou numa situação em que eu gerei o tal do absurdo. Se gerou o absurdo, é porque no fim das contas o que eu tô... Porque aí não adianta nadar para morrer na praia. Bruno, gerou o absurdo, o argumento é inválido. Não, cara, muito pelo contrário. Se gerou o absurdo, é porque o que você estava tentando provar não tem como acontecer. Não tem jeito de você fazer nesse argumento com que as premissas fiquem V e a conclusão fique F. A única maneira do argumento ter premissas V com conclusão F, ou seja, a única forma do argumento ser inválido, dependeria de um absurdo, o que não pode acontecer. Então, se gerou o absurdo aqui embaixo, ó, se gerou o absurdo, é porque esse argumento que está aqui, ele é válido. Se ele é válido, é porque isso que está aqui então, ó, não aconteceu. Eu não consegui mostrar. Não tem jeito das minhas premissas ficarem V e F. Ah, e tem um outro detalhe aqui também, né? Aqui eu mostrei que a T brigou e a S também, né? Aí aqui, ó, é uma outra forma que vocês têm também de perceber. Pô, Bruno, mas aí aqui, velho, a S, ó, a S ficou verdadeira e aqui a S ficou falsa. É isso, né? Também, tá bom? É uma outra maneira que vocês têm de perceber o absurdo. E outra, pelo caminho que eu conduzi a resolução, eu percebi o absurdo ali embaixo, né? No final, vamos dizer assim. Mas dependendo, igual aqui, por exemplo, você poderia ter tomado, sei lá, você já poderia ter pegado esse resultado aqui embaixo e ter jogado para cá. E aí talvez você fosse perceber o absurdo rolar, sei lá, com a sentença R. A gente pode ter aqui alguma solução, né, em que, por exemplo, a minha R ficou V e a R num momento ficou V e a R no outro ficou falsa. O que eu estou querendo dizer sobre a conclusão final é o seguinte: o passo a passo, que eu vou até numerando e sugerindo, ele não tem que ser o mesmo. Mas, ao final, independentemente de qual tenha sido o caminho que você tenha seguido, você tem que enxergar o absurdo nesse exercício, tá bom? E como que se daria o absurdo? Ou através da situação que aconteceu aqui, ou através de algum cálculo que não fosse coerente. Uma condicional, por exemplo, é que eu tivesse que fazer um V com F para dar V. Isso é um absurdo. Ok? Então, a conclusão que a gente chega é a de que esse argumento que está aqui acaba sendo válido, né? Vou só deixar indicado para vocês aqui, ó. Tanto faz, tá, gente? A gente percebe o absurdo tanto na... Ah, desculpem, gente. Só um pouquinho. Deixa eu só voltar a fala aqui, porque senão fica realmente errado. O absurdo ele aconteceu na minha sentença S. Não foi aqui na negação, não foi na T, não. Né? Porque a negação de T e a T, elas não brigaram. Desculpem, tá bom? Negação de T sendo verdadeira e a T sendo falsa, não tem nenhuma briga ali entre elas. O absurdo aqui, da forma como eu resolvi com vocês, ele fica constatado a partir da sentença S. Exatamente. E aí a minha S ficou verdadeira no momento e a S ficou falsa.
a T e a negação de T não teve nenhum absurdo, porque se a T fosse falsa, a negação de T teria que ser realmente verdadeira, tá bom? Então aqui, do jeito que eu fiz, o absurdo está confirmado com a sentença S, e não quer dizer que você tenha que ter percebido o absurdo só com relação a S. Pode ter acontecido igual eu falei, dependendo da resolução. Ah, eu vi o absurdo pela sentença R, beleza. Ou, às vezes, de alguma outra maneira, você pode até ter enxergado o absurdo na T, algum cálculo lógico que não tenha fechado, ok? Mas a conclusão que a gente chega, então, é de que o argumento é válido, ok? No fim das contas, seria correto concluir isso que está aqui? Sim, o gabarito aqui, letra C. Fechado? Ah, essa que tá aí eu ia pular. Nada, cara. Essa que tá aqui, você vai chegar lá em ponta de bala. É uma dessa que faz diferença. Porque aí, na moral, você tá aí horas e horas estudando, pegando a mãe aqui, para olhar para uma dessa e arregar, é esse papel que você tá se prestando? Não, é essa que tá aqui que você tem que olhar e tem que rezar para cair. Treinar bastante para chegar lá e atropelar. É uma dessa que te joga pro topo. Fala sério, você tá esperando o quê? As questõezinhas basiconas que geral vai conseguir fazer. Não. Vira a chave. Muda a chave desse raciocínio. Se é essa, eu vou pular. Pula nada. Eu quero que você chegue lá em ponto de vista.